e por ter me recebido agora em janeiro. Faz um ano que congregamos aqui, e ser muito bem recebido por esses homens de Deus, pastor Joel, é uma alegria muito grande. Eu estou com duas alegrias hoje, e uma delas nas minhas pernas, por falar a palavra de Deus aqui aos amados. Leiamos, queridos, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E acabou de falar, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quantos podem dizer amém? Amados, assim que o pastor pediu para que falasse a palavra de Deus hoje, eu me lembrei desse texto. E eu gostaria de, nesses minutos que bondosamente me são dados, deixar aos irmãos uma meditação acerca deste conhecido texto de Lucas. Queridos, Deus tinha reservado algo muito especial para a vida de um apóstolo. O Lucas, que foi o autor deste livro e também do livro de Atos dos Apóstolos, ele, como um escritor e um biógrafo, apesar de não ter participado das atividades do Cristo enquanto Cristo aqui estava, o Lucas foi, depois de alguns anos já servindo a Deus e ao ministério do apóstolo Paulo, convidado por um cidadão por nome de Teófilo, que, percebendo que os fatos que haviam acontecido quando da chegada do Cristo tinha sido algo histórico, porque, irmãos, na verdade, a gente só consegue observar a história quando a história já passou. Enquanto estamos vivendo dentro da história, é bem capaz que a gente não dê à história que está acontecendo agora uma dimensão que ela de fato terá no futuro. Algumas pessoas que hoje estão aqui poderão estar vivendo histórias, que essas histórias só serão consideradas de fato algo histórico daqui a algum tempo. A chegada do Cristo e a sua passagem tremenda pelas ruas da Galileia e de toda a Judeia foi algo de fato impactante, mas não tão impactante quando,
anos depois, alguém olha para alguns anos atrás e percebem que aqueles 3 anos e meio aproximadamente que duraram o ministério do Cristo aqui na terra, tinha sido um divisor de águas da história. Tinha sido um fato sem precedentes na história, tanto que virou antes de Cristo e depois de Cristo. Lucas, então, quando recebe a incumbência de reescrever esta história, ele observa primeiro os escritores que já haviam falado dela. Se nós lermos Lucas capítulo 1, Lucas deixa claro que ele não está escrevendo nada inédito. Ele está apenas observando alguns aspectos, algumas palavras que já foram escritos por outros homens, que ele, Lucas, os chamam de ministros da palavra. E Lucas apenas e tão somente com humildade se dispõe a colocar em ordem, essa palavra é importante, colocar em ordem os fatos que entre eles se cumpriram. Portanto, essa humildade de Lucas de colocar em ordem os fatos que entre eles se cumpriram, faz de Lucas aquilo que chamamos na teologia de o mais detalhista de todos os evangelistas. Apesar de não ter vivido o fato em si, Lucas é capaz de nos fornecer informações muito especiais, que só ele, o Lucas, foi capaz de nos dar. Lucas faz uma narrativa também de progressão dos dias que se sucedem no ministério do Cristo. Portanto, há uma ordem cronológica muito importante nos relatos de Lucas. De modo que Lucas escreve no capítulo 5 algo que tem absolutamente tudo a ver com o capítulo seguinte, com o capítulo 6. No capítulo de número 6, Jesus fará a escolha dos 12. Jesus chamará 12 homens, e esses homens o seguirão pelo restante dos 3 anos de ministério, e seriam depois os apóstolos de Cristo, os pais da igreja primitiva. Mas antes que chegue a escolha do capítulo de número 6, é necessário que algumas coisas aconteçam no capítulo de número 5. Lucas entende, no capítulo de número 5, no texto em que li, apesar de ter outros participantes naquela cena da pesca, o Lucas entende que o objetivo principal, que o personagem principal, que o protagonista da pesca maravilhosa era o Pedro. O Senhor preparou aquela cena para impactar o Pedro. Pedro, a essa época da escrita, já era um grande líder da igreja primitiva. Era um apóstolo extraordinário. Mas aqui no capítulo de número 5, esta fotografia bíblica, ela tem um endereço. E o endereço é o Pedro. Deus tem algo especial para fazer na vida de Pedro, ainda no capítulo 5. Porque sem o que Deus fez na vida de Pedro, no capítulo de número 5, muito provavelmente Pedro não entraria na galeria dos 12 no capítulo de número 6. Amados, existem algumas coisas que Deus faz na nossa vida hoje, e são imprescindíveis o que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Ainda que talvez você não compreenda o que é que Deus está querendo fazer, está querendo dizer com isso que eu e você estamos passando. Mas no próximo capítulo da tua vida, tudo fará sentido para a glória do nome do Senhor. Você recebe essa palavra? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
Deus está no controle de todas as coisas. E o que está acontecendo na tua vida hoje, ainda que seja incompreensível para você, entenda, Deus está no controle de todas as coisas e amanhã isso vai fazer sentido. Glória seja dada o nome do Senhor. E o que acontece na vida do Pedro é algo especial, porque o Pedro aqui, até então, no capítulo de número 5, ele é alguém que gosta de Jesus. É alguém que anda com Jesus sempre que é possível. O Pedro, a essa época, tinha outras atividades. O Pedro era um pescador. Segundo alguns, Pedro tinha uma empresa de pesca. Não sei até que ponto empresa. Mas certo é que Pedro, ele era um pescador. Tinha uma sociedade na empresa de barcos com o Tiago e o João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu. De modo que aqueles homens, eles estão trabalhando, cuidando do seu próprio sustento, buscando o seu próprio sustento, trabalhando também como pescador. Mas a essa época, veja que Lucas se propôs a pôr em ordem a narração dos fatos. Nesta época, Jesus já conhecia Pedro. Pedro já tinha conhecido Jesus. E o encontro de Pedro com Jesus foi maravilhoso. Pedro gostou de Jesus de cara. Ficou absolutamente apaixonado por Jesus. Quando André fala de Jesus ao Pedro, Pedro vai ao encontro de Jesus. Ficam apaixonados por Jesus. E gostaram tanto de Jesus, querido professor Ronaldo, que eles vão na casa de Jesus e passam uma noite inteira ouvindo Jesus. Coisa boa é ouvir Jesus. Coisa boa é ter a companhia de Jesus. Aleluia. E com a companhia de Jesus, a gente gasta boas horas com Ele. Mas só que Pedro também tinha suas atividades. Pedro precisava cuidar da sua família. Pedro era um pai de família. Porque num capítulo anterior, Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Jesus era um personagem muito presente, vez por outra, na casa do Pedro. Era conhecido da família do Pedro. E Pedro gostava de Jesus. Aleluia. Eu poderia fazer uma pergunta boba para você aqui nesta noite. Quantos aqui gostam de Jesus? Todos nós. Quantos aqui também se disporia a passar uma noite ouvindo Jesus? Claro que passaríamos. Aleluia. Mas Jesus está querendo nos levar a um próximo passo. Aleluia. Jesus estava preparando Pedro para o próximo capítulo. Mas para que Pedro pudesse ser inserido no próximo capítulo de Jesus, Pedro precisava passar pelo que ele passou no capítulo 5. Aleluia. Pergunta do Espírito Santo de Deus para nós nessa rápida reflexão é a seguinte: qual é o nível de comprometimento que temos com Cristo? Qual é o nível de comprometimento que temos com Cristo? Cristo é apenas aquele bom amigo que a gente gosta de receber em casa? Cristo é aquele bom amigo que a gente até passaria uma noite inteira ouvindo? Cristo é aquela pessoa que a gente gosta dele, porque quando ele vai na nossa casa e tem alguém enfermo, ele diz uma palavra e aquela pessoa é curada. Qual é o nível de comprometimento que temos com Cristo? Esse era o nível de Pedro, mas Jesus queria passá-lo a um outro nível. Aleluia. Então, acontece o episódio da pesca maravilhosa. Capítulo de número 5 do livro de Lucas, no texto em que lemos, versículo 1. A Bíblia diz que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos. Vamos a esta cena. Jesus é manhã. O Pedro e os outros estão terminando uma noite de pescaria.
mas uma noite frustrada, porque naquela noite Pedro não pegou nada. E pescador, assim como caçador, também precisa contar com a sorte. No dia que é o dia da caça, o caçador volta de mãos abanando. O Pedro é a mesma coisa, com o seu ofício de pescador. Veja, queridos, enquanto Pedro está terminando as últimas atividades do seu ofício de pesca, lavando as redes, para terminar os seus trabalhos ali, para ir para casa, descansar um pouco, para na próxima noite voltar, Jesus está saindo para pescar as almas. Veja que a agenda do Pedro não bate com a agenda de Jesus. Os horários de Pedro não batem com os horários do Cristo. Enquanto Cristo está iniciando um dia de trabalho, o Pedro está terminando a sua jornada de trabalho. Quantos de nós, mesmo gostando de Cristo, mesmo apaixonados por Cristo, mesmo dedicando até uma noite inteira com Cristo, também não temos uma agenda que bate com a agenda do Cristo? Aleluia. Jesus então está na praia, a multidão naquela época, pouco menos de 6 meses que Jesus havia sido batizado por João. Jesus já estava bastante famoso ali naquela região, naquela comunidade de pescadores. E quando Jesus sai à praia pela manhã, a multidão começa a se aglomerar perto de Jesus. E Jesus está ali sendo apertado pela multidão, buscando uma infraestrutura mínima para começar a pregar a palavra. Está olhando para um lado, para o outro, e não tem nenhuma infraestrutura para fazê-lo. Enquanto isso, parece que eu estou vendo a cena, o Pedro está a alguns metros dali. Tem 2 barcos parados, o barco de Pedro e o barco de João. Jesus então está olhando Pedro. O Pedro, quem sabe, ele pensa: Jesus vai me perdoar hoje, porque eu me envolvi tanto com uma noite inteira de pesca, noite frustrada de pesca. Pedro estava mal, Pedro estava estressado, Pedro não estava para Cristo naquele dia. Quem sabe ele está olhando, ele está vendo as dificuldades do Cristo sendo apertado pela multidão, mas Pedro está pensando: eu sinto muito, o Cristo vai me perdoar hoje, gosto muito dele, mas hoje eu vou para casa descansar. Eu vou para minha casa, hoje não dá para participar das atividades do Cristo. Aleluia. Mas de repente, Jesus, olhando para o lado, viu 2 barcos. Proprietário dos 2 barcos, um deles o Pedro, o outro o João. Irmão, nós que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos a biografia do Pedro e do João, se nós tivéssemos 2 obreiros como o Pedro e o João era um sujeito absolutamente equilibrado, um homem carinhoso, um homem organizado nas suas finanças, tanto que quando Jesus vai à cruz, ele transfere a tutela de Maria, ele por ser o filho mais velho, a João, porque João tem condições financeiras. João era alguém da confiança de Jesus, aquele que na ceia repousou a sua cabeça no peito do Senhor e disse: quem é o traidor? E do outro lado estava o barco do Pedro. Pedro era um desequilibrado. Pedro, ora estava sendo com a fé lá nas alturas, outra hora estava dando lugar à operação do próprio capeta. Esse era o Pedro, alguém absolutamente desequilibrado. Inclusive na vida financeira, Pedro lá tinha as suas debilidades. Lembra-se que a época do imposto de renda, Pedro está tendo dificuldade de pagar o leão. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, estou com dificuldade, não tenho dinheiro para pagar o imposto de renda. Jesus então vai lá e manda que Pedro pesque e com aquele dinheiro paga o imposto dele, Cristo, e do próprio Pedro. Esse era o Pedro. Conhecendo esses 2 homens como Cristo conhecia, e tendo 2 barcos à disposição ali, se fosse eu e você, qual dos 2 barcos nós entraríamos? Evidente que entraríamos no barco equilibrado
do igualmente equilibrado João. Aleluia. Mas Jesus tem umas formas estranhas de trabalhar. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para os dois barcos, preferiu entrar no barco de Pedro. Talvez isso seja a resposta, porque no meio de tantas pessoas bem melhores do que nós, Jesus resolveu entrar no barco da minha vida, no barco da tua vida. Então glorifiquemos o nome do Senhor, porque mesmo não tendo muitas qualidades a oferecer, Ele resolveu entrar no nosso barco. Amém, amados? Jesus entra no barco de Pedro. Quando Ele entra no barco de Pedro, eu fico imaginando Pedro ali lavando as redes. Quando Jesus entrou no barco, eu queria ir para casa hoje, mas fica chato. Jesus entrou no meu barco, eu tenho que ir também. Aleluia. E parece que eu estou vendo Jesus se encaminhando em direção ao barco de Pedro, e o Pedro está indo atrás. Eu quero terminar as minhas palavras nessa noite dizendo que Jesus escolheu o barco da minha e da tua vida para entrar nessa noite. Amém, amados? Talvez você esteja igualmente a Pedro estressado, talvez você esteja igualmente a Pedro cansado e não muito disposto a nada com Cristo naquele dia. Mas Jesus está entrando no teu barco. E quer um conselho? Faça como Pedro, vai atrás de Jesus. Esse é o caminho. Jesus vai na frente e você vai atrás. Aleluia, bendito seja o nome poderoso do Senhor. Valendo-se da amizade que Jesus tem com Pedro, Ele entra no barco de Pedro. Jesus te ama e tem amizade contigo. Por isso nessa noite Ele quer entrar no teu barco. Aleluia, glorifica o nome do Senhor, porque Ele aceitou, Ele preferiu entrar no barco da sua vida. Glória seja dada o nome do Senhor. E quando Pedro vai atrás de Jesus, Jesus entra no barco. Veja bem, todo barco, principalmente um grande barco, tem o posto que pertence ao dono da embarcação. Há um lugar específico para o dono da embarcação, aquele que dá as ordens, aquele que pilota, aquele que escolhe o destino, aquele que escolhe a velocidade. Aleluia. Mas só que Jesus entrou no barco de Pedro, e Ele entra no barco da tua vida, e Ele vai para o lugar que anteriormente era o lugar de Pedro. Deixa Jesus assumir o controle do barco da tua vida. Recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus Cristo. Deixa Jesus tomar o lugar de controle da tua vida. Tenha humildade para aceitar que até hoje você no controle dessa embarcação só tem tido dias frustrantes, só tem tido dias angustiantes, mas nessa noite o Senhor resolve entrar no teu barco. Então deixe a direção do barco da tua vida, do barco da tua história, do barco do teu relacionamento, do barco da tua família, do barco da tua empresa, do barco do teu escritório, nas mãos de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tem muita gente que vendo, porque Pedro, dono do barco como era, ao ver Jesus entrando no lugar que era dele, poderia dizer: Senhor, eu sou o dono do barco, por favor, escolha um outro lugar aqui que eu vou levá-lo. Não. Pedro, entendendo que Jesus havia entrado no barco dele e assumido a posição que anteriormente era do Pedro, Pedro sai ali da frente e vai para a polpa do barco, lugar onde estava reservado aos auxiliares do capitão. Aleluia. E Pedro, entendendo que Jesus queria usar o barco do Pedro, Pedro desamarra aquele barco e deixa aquele barco disponível para o Senhor operar. Aleluia. Deus quer entrar na tua vida e controlar a tua vida, mas esse controle de Deus na tua vida e nas tuas coisas depende da tua humildade de sair e deixar Deus fazer aquilo que Ele sabe fazer. Entrega o comando da tua vida nas mãos do Cristo nesta noite. Entrega o comando da embarcação da tua vida
nas mãos do Cristo nesta noite. E Ele vai fazer algo extraordinário, que vai impactar a tua vida, assim como impactou a vida do Pedro. Aleluia. Depois que Jesus usa o barco do Pedro para pregar às multidões, o Pedro está feliz. Serviu ao Senhor com alegria. E algumas pessoas dizem que quando Jesus lhe faz a proposta, volta-te ou faze-te ao mar alto, isto é, volta ao mar alto, diz que Pedro retruca com Cristo. Se você ler a Bíblia com mais cuidado, você vai perceber que não foi uma forma de retrucar a Cristo que Pedro está lhe dizendo. Pedro está apenas dizendo ao Senhor que mesmo ele, um profissional da pesca, havendo pescado a noite inteira, não pegou absolutamente nada. Mas porque Jesus estava mandando, ele voltava. Porque enquanto Jesus pregava a multidão, Pedro estava no barco ouvindo. E quem está ouvindo Jesus, a fé vai acrescendo, a fé vai acrescendo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Deus. Aleluia. E Deus fez algo tão extraordinário na vida daquele homem, que a Bíblia diz que Pedro, quando viu tanto peixe, viu aquela operação sobrenatural de Jesus sobre a vida dele, de modo tão impactante, Pedro simplesmente disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas nesse momento, Jesus abraça o Pedro e diz: vem cá, Pedro, a partir de hoje, eu te farei pescadores de homens. Aleluia. A partir de hoje, eu te farei pescadores de homens. Para entrar no próximo capítulo que Deus tem reservado para a tua vida, você precisa entender neste capítulo que o comando não é teu, o comando é do Senhor. Aleluia. Para que você possa integrar no seleto grupo que Cristo haveria de escolher no próximo capítulo, nós precisamos compreender de todas as maneiras de que Cristo está no comando da nossa embarcação. Que essa palavra possa abençoar a sua vida nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade de atuar no barco da tua vida. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Leve essa palavra, que essa palavra que Deus coloca no nosso coração nesta noite seja uma semente boa numa terra igualmente boa que é o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o nosso coral em torno dos seus hinos.